Graça e paz. É bom poder começar um culto ouvindo ao som da guitarra, Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. E é verdade, anseia. E olha que nós tivemos ainda nos reunindo para essa manhã, estudando o capítulo 5 do livro de Marcos. Mas ainda assim a nossa alma anela pela presença do nosso Deus. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que puderam estar conosco hoje, estão aqui, para você que está nos acompanhando pelo Facebook ou pela transmissão do YouTube, nosso muito obrigado, que Deus possa invadir o seu lar, a sua vida, e que você possa celebrar e cultuar o seu Deus juntamente conosco. Eu quero dar as boas-vindas também, e aqui eu anotei para não esquecer, a Iraci Soares, que está nos visitando hoje. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo ao nosso meio, que você possa celebrar o nosso Deus e sair se abraçada pela nossa igreja, em nome de Jesus. Quero dar as boas-vindas para o nosso irmão José e nossa irmã Mira, são os pais do Éder, estão conosco hoje aqui. Que Deus os abençoe, fortaleçam, que vocês se somem conosco hoje para celebrar o nosso Deus. Nosso muito obrigado, Deus te abençoe. Vocês podem se assentar. Eu quero dar as boas-vindas a você também, que está conosco aqui fielmente todo domingo, que você já compreendeu que o melhor é estar na casa do Senhor do que 1000 fora dela. E eu estou dizendo isso não está simplesmente fisicamente. Às vezes você pode estar na sua casa, exatamente aí onde como você está, se resguardando desse momento de pandemia, e ainda assim estar cultuando e estando conosco em unidade. Então quero dizer para você, seja muito bem-vindo. Que hoje a sua noite seja uma noite de celebração e de culto único exclusivamente a esse Deus. E é nesse ambiente familiar que nós vivemos hoje. Nós celebramos o aniversário do Murilo. Murilo está fazendo 6 anos ou 7? 7 anos. Como o Murilo, vi Murilo nascer. Então a gente vai acompanhando a sua etapa da sua vida. E é muito bom, né? Ver o Murilinho aí celebrando mais um aniversário. É nesse ambiente familiar que nós gostamos de viver. Tem um versículo na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 3, versículo 1 e 2, diz o seguinte: vede que grande amor, já está projetado, o Tiago já está esperto, olha só, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amado, agora somos filhos de Deus, e ainda assim não é manifestado o que havemos de ser. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda assim não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Mas eu gosto do versículo 1, que ele vai dizer: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados de seus filhos, filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele, mas nós o conhecemos. E Ele nos chamou para sermos seus filhos, filhos de Deus. E por sermos seus filhos, eu posso dizer que eu e pastor Emerson somos irmãos. Que eu e você, nós somos irmãos. Que essa igreja vive em família. E como família, nos alegramos e celebramos aqueles que estão celebrando mais uma data festiva, um aniversário. Nós choramos com o que choram, mas também nos alegramos com aquele dia festivo. E graças a Deus que hoje é dia festivo. Graças a Deus. E é nessa alegria que eu quero convidar a você a fechar os seus olhos e a orar comigo, pedindo para que o Espírito de Deus nos conduza em todas as coisas. Senhor, nós declaramos por meio daquilo que foi tocado pelo pastor Emerson aqui, que o Senhor é o poderoso Deus, que a nossa alma anseia por Ti. Nós acabamos de ler como povos que têm ansiedade da Tua presença, mas que também tem o privilégio de sermos chamados de Teu Filho, que nós queremos viver como uma igreja em família, que nós queremos viver como um povo festivo, que celebra um Deus que é vivo e que está no nosso meio, e por isso é o motivo da nossa canção, por isso é a razão de nós estarmos aqui. Não é a visita de alguém,
muito especial, mas é simplesmente a tua presença manifestada na vida de cada um de nós. Celebramos ao Senhor e dizemos: Senhor, receba cada louvor entoado aqui nessa noite, que o Senhor possa se alegrar com tudo aquilo que oferecermos para Ti, que ainda assim é insuficiente. Somos gratos pelo dom da vida, somos gratos pela saúde, somos gratos pelo sustento, somos gratos pela família, somos gratos pelo lugar que o Senhor nos dá para celebrar a Tua presença, somos gratos pela oportunidade de anunciar o Teu Evangelho, somos gratos por viver a intensidade do Teu amor. E ainda que não estejamos vivendo a plenitude daquilo que o Senhor projetou para nossas vidas, queremos Te conhecer realmente pelaquilo que o Senhor é. E pelaquilo que o Senhor é, essa bondade, esse Deus Santo, é que eu peço que a Tua misericórdia e o Teu doce amor e o Teu Espírito Santo Consolador nos conduza nessa noite. Instrumentalize a vida de cada um dos meus irmãos, que através de um olhar, através de um toque de mãos, através de um cumprimento, venhamos nos sentir afagados e acalantados pela Tua presença. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Tenha liberdade, porque essa casa é sua. Esse povo que atende pelo Seu nome é seu. Seja bem-vindo em nosso meio. Em nome de Jesus, amém e amém. Que venhamos a render louvores agora com o Ministério de Louvor. Vamos colocar de pé. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva
eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Esse próximo cântico nós vamos declarar que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do seu amor. Amém? Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Mas eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo,
está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Mas eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Eis-me aqui outra vez, diante de Ti, leva o meu coração, me derramar é o que eu quero fazer na Tua presença, Senhor. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, eis-me aqui, outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
de te orar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. A igreja pode se assentar.
Meus queridos, processo de revitalização, ele trata não apenas de reforma de templo, mas também ele começa com reconstrução de vidas, reconstrução de toda uma conduta, de uma postura, de uma visão para dentro de uma igreja. A nossa igreja ela é pequena, sim, mas ela não se apequenou diante de tudo aquilo que se encontrava pela frente, de começar algo novo, de começar trazendo uma nova esperança, uma nova expectativa dentro dos nossos corações. Fizemos muitas coisas ao longo desses 3, 4 anos, desde que chegamos aqui. Isso nós estamos falando fisicamente, estamos falando espiritualmente, de cuidado de pessoas, de apacentar, e dentro ainda das nossas limitações, ou pelo menos do meu pouco tempo de estrada ministerial, tentamos dar o melhor, é verdade. E começamos a ver o resultado e o fruto disso. Mas isso não é simplesmente fruto de algo ministerial ou de um colegiado ministerial. É fruto de orações, são frutos de pessoas que estão intercedendo e crendo que o Deus nos conduziria a um outro nível, para que a propagação do Evangelho chegasse de uma forma como nós acreditamos que deveria ocorrer. Isso tem acontecido porque você tem contribuído para essa casa, porque você tem sustentado, e apesar de tudo aquilo que o mundo tem passado nesses 16, 17 meses de pandemia, de muitas igrejas fechadas, como nós fechamos, mas não deixamos de produzir e de enviar material, ou até mesmo estar transmitindo, de nos encontrarmos pelo Zoom, nós não deixamos de fazer isso, e isso vocês também têm retribuído de uma forma fiel com a questão financeira. Muitas coisas foram feitas no decorrer desse tempo, mas eu disse que não era só uma questão física, de reconstrução de muros ou adequações aqui ou acolá. Nós agora, e nós queremos que você possa assistir daqui a pouco esse vídeo que vai ser projetado, nós estamos orando agora para um recomeço da nossa juventude. Nós estamos orando para que a nossa juventude possa ser ativada de novo e que novos trabalhos venham ser agregados juntamente com isso, que novas pessoas e novas vidas venham ser alcançadas, que vidas jovens venham ser trabalhadas e tratadas num ambiente próprio e especificamente para eles. Isso precisa ser feito, é lógico, algumas adequações aqui, outra acolá, como nós temos proposto, e você vai ter oportunidade de se planejar financeiramente para isso também. Mas mais do que isso, é uma batalha muito grande espiritual. Os jovens são o pulmão, de fato, da igreja. É muito forte, porque quando eles estão bem, fortalecidos, tudo flui. E aí os mais saudosistas vão lembrar, minha juventude. Eu ainda estou nessa, não lembro disso não, porque eu não vivo isso, né? Mas alguns aí, como o pastor Saulo, ainda vão lembrar, né? Quando era daquela época, sinto saudade. Eu espero que você não viva no saudosismo não, que você venha se alegrar com aqueles que vão se alegrar e já estão se alegrando em breve aqui dentro dessa igreja, num espaço próprio, com a temática deles, e algo novo de fato vai acontecer. Vai ou não vai? Amém. Tem um vídeo aí, Éder? Então, Éder, pode soltar, DJ.
assisti pela primeira vez junto com vocês aqui, não tinha visto antes, só tinha visto a logo, e eu gostei muito. Que Deus abençoe esse nosso novo início. Então eu quero convidar você, enquanto o pastor Emerson vai estar tangendo aqui o teclado aí, tocando alguma coisa, quero convidar você a participar desse momento e orar comigo por isso. Eu quero que você possa estar entregando os seus dízimos, suas ofertas. Talvez você fale assim, não preciso aí, vou só fazer uma transferência, apareceu ali, faça a transferência. Como é que eu posso ajudar de uma forma mais direta, mais assertiva? Procura o pastor Saulo, ele está por dentro de tudo aquilo que nós precisamos agora para começar isso. Sonhe junto com a gente, mas não fique só no campo dos sonhos não, né? Projete os sonhos de Deus juntamente com o próprio Espírito Santo que está colocando isso nos nossos corações, para que o Evangelho dele possa alcançar essa juventude. Enquanto ele vai estar tocando aqui, eu vou estar orando e vocês têm um tempo para estar fazendo isso aqui, ou podem estar depois fazendo uma transferência, um Pix, ou seja lá como você achar melhor, ou estar nos procurando para saber como é que eu posso ajudar de uma maneira mais direta. Teremos esse imenso prazer. Então feche os seus olhos e vamos orar, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus, muito obrigado, porque temos sonhado os teus sonhos, não os nossos sonhos, mas os teus sonhos. Queremos uma juventude avivada, renovada, ativa, participante verdadeiramente. Queremos uma juventude que impacte, Senhor, onde quer que eles estejam, no ambiente que eles estiverem, a tua doce presença esteja agindo juntamente com eles. Que eles cresçam intelectualmente, mas espiritualmente fortalecidos por ti. Queremos o nosso projeto de revitalização por completo acontecendo nesse lugar, no meio da juventude, no meio dos anciãos, no meio dos mais vividos, dos menos experientes. Queremos que a tua doce presença invada esse lugar de uma maneira absoluta, plenamente palpável e tangível, espiritualmente falando. Queremos a tua doce presença conosco, nos conduzindo. Avance, Senhor, com esses poucos que nós temos, mas sabemos que o Senhor não precisa de muitos para começar absolutamente nada. O Senhor que fez do absolutamente nada o tudo, deu-nos a existência por completo. Aquilo que era sem forma ou vazia, o Senhor transformou naquilo que nós somos hoje. Nos permita viver segundo os teus sonhos, segundo os teus ideais, parâmetros, conceitos e leis, Senhor. Queremos viver pela tua graça, e essa graça que nos invade, que nos faz caminhar todos os dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, chegamos no momento do culto que tiramos um momento de oração, temos um tempo de oração, e algumas pessoas fizeram alguns pedidos, outros agradeceram aqui, e é esse o tempo que nós temos. E eu me lembro, isso lá no Rio de Janeiro, tinha um garotinho, né, na nossa igreja, ele dizia assim: poxa, mas vocês passam muito tempo orando. Ele não falou exatamente com essas palavras, muita oração. É verdade, vai se acostumando, porque vida de cristão é muita oração. Então no tempo que nós temos de culto, tiramos muitas vezes reservamos esse momento, porque o nosso dia a dia é tão corrido, e aqui nós começamos a compreender qual é a necessidade do teu próximo, o que ele tem celebrado, ou o que ele tem angustiado a sua vida. Então quero convidar você de novo a estar orando mais uma vez. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pela cirurgia do Moisés. A tua filha Isabel agradece por a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, que eu não sei o pós-cirúrgico, como aconteceu, como está o andamento, mas que a tua doce mão e que a tua potente mão o abrace de uma maneira que o seu fortalecimento seja notório e seja bom para a sua vida, para a sua família e para todos aqueles que lhe cercam, em nome de Jesus. Também pedimos, Senhor, pelo sobrinho da irmã Anunciada, o seu sobrinho Michael. Deus, em nome de Jesus, abençoe a vida desse jovem, Senhor, desse homem. Faça-o caminhar diante da tua presença, faça-o desfrutar das benécias e do teu amor, que só tem,
ó Deus, aquele que pode te conhecer na sua plenitude. Deus, em nome de Jesus, a irmã Janda pede pela saúde pelos seus filhos e pelo seu esposo. Esteja, ó Deus, cuidando dos seus filhos, esteja amparando o seu esposo, esteja mudando, transformando o que precisa ser mudado, transformado, toca naquilo que precisa ser tocado, muda a visão por completo se necessário for, mas Deus, em nome de Jesus, se revele como o único Deus dessa casa, se revele como um Deus centro que és, Senhor, como motivo e razão da canção daquele lar, em nome de Jesus. Esteja cuidando, Senhor, da saúde da mãe do Éder, do seu pai. Deus, esteja fortalecendo em nome de Jesus, cuidando a todo tempo e a todo instante. Livra o Senhor de todo e qualquer tipo de problema de saúde em nome de Jesus. Queremos ver a tua graça os alcançando para a glória do teu nome. Deus, a Irani pede pela vida espiritual de seus filhos. Eu não sei como eles estão, mas o teu doce Espírito Santo sabe. Eu não sei qual é a idade que eles têm, mas o Senhor sabe que a todo tempo como o inimigo tenta nos seduzir a viver de uma forma diferente do que os nossos pais nos ensinaram, do que aqueles mais antigos na fé têm nos passado, Senhor, como algo saudável e salutar para a nossa vida espiritual. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos mantenha fortalecidos na Tua presença. Que o Senhor se revele como Deus amoroso que é, como um Pai amoroso que é, Senhor. Em nome de Jesus. Queremos, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando da vida da Margarida, da sua visão, da sua vista. Esteja cuidando também da vida do Wagner. Esteja cuidando da sua vida financeira, para que ele possa, ó Deus, ter a provisão necessária e a manutenção necessária para o seu dia a dia. O seu filho pede, ó Senhor, a intervenção tua, porque sabe que só o Senhor pode dar o socorro que ele precisa. Em nome de Jesus, Senhor, esteja cuidando a Indy, quer agradecer pela sua vida e talvez por todas as áreas com que ela tem tido contato na sua vida emocional, espiritual, familiar. Muito obrigado pelo caminhar dela conosco, que ela saia daqui fortalecida, crente sempre no Senhor, que a sua fé seja embasada totalmente em Ti, Senhor Jesus. Senhor, a Rosalina agradece e pede oração pela vida do seu esposo, Jaime. Jaime é uma pessoa tão querida dessa igreja, Senhor, e que atravessa um momento difícil de saúde. Pedimos oração por ele, sim, para a tua intervenção na sua saúde, mas pedimos também pela que a tua serva saia fortalecida na tua presença, que ela saiba que o Senhor é o Deus dela e que não desamparou em momento nenhum, e que a tua boa mão continua impulsionando e continua, Senhor, fazendo com que ela se levante a cada dia, sabendo que o Senhor tem controle de absolutamente tudo, tudo. O Senhor é um Deus das minúcias, Senhor. O Senhor é um Deus que cuida dos detalhes. Fortalece a vida da tua filha. Faça com que essa doença seja estagnada. Que o Jaime, Senhor, possa viver os dias vivendo agraciados pela tua doce presença. Mas que de maneira nenhuma a nossa irmã Rosalina se sinta desamparada, enfraquecida. Pelo contrário, mas que seja fortalecida pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, o Valdeci pede, Senhor, pela sua família, e pede oração pela Célia, casal querido, bendito, Senhor. Esteja cuidando, Senhor, dos detalhes da sua vida, daquilo que não foi declarado, mas que só o Senhor sabe, das confidências, das confissões, daquilo que muitas vezes angustia o coração, daquilo que traz um temor, das escolhas, das decisões que precisam tomar. Esteja o teu Espírito Santo os guiando e os fortalecendo a todo tempo, em nome de Jesus. Deus também cuida, Senhor, da saúde da Glai, que o Senhor possa restabelecê-lo por completo, que ela esteja fortalecida por Ti, em nome de Jesus. Como é bom, Senhor, celebrar quando estamos sendo restabelecidos por algo que nos assolou, que nos acometeu. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida da Glai. Senhor, o Wellington pede oração pelo Ailton, pela Patrícia, que estão com Covid. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, se
pela tua doce misericórdia, e tão somente por ela o teu Espírito pudesse andar por esses hospitais e tratar essas pessoas que estão vivendo um dos piores momentos da vida, da humanidade, que tem assolado e tem levado tantas vidas embora, temos perdido tantas pessoas, que tem se agravado a nível de uma doença que até então era tão pouco conhecida. Senhor, tem misericórdia da vida do Ailton, tem misericórdia da vida da Patrícia, tem misericórdia daqueles que estão internados em nome de Jesus. O pastor Emerson pede pela retomada dos estudos dele e da Glai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que seja momento de aprendizado, que seja momento de fortalecimento, de conhecimento para a vida dos dois. Muito obrigado pela oportunidade de um novo recomeço. E a Suzana agradece pelo aniversário do Murilo. Muito obrigado pela vida do Murilo. Esses 7 anos, Senhor, dessa jovem criança que tanto nos alegra e nos alegra nesse ambiente. Também eu trago à memória a vida da Selene. Senhor, em nome de Jesus Cristo, esteja cuidando da vida da nossa irmã, que pede não apenas pelo seu cuidado físico, mas do seu cuidado emocional e espiritual. Cuida também da vida do Reinaldo, que está longe. Cuida da vida da nossa irmã Deolinda, com um problema no seu pé. Cuida da minha sobrinha no Rio de Janeiro, com problema respiratório. Cuida daqueles enfermos que porventura estão atravessando nesse momento da nossa igreja e que ainda desconhecemos. Cuida da vida da Maiara, Senhor. Nós cremos na manifestação do Teu poder, nós cremos no Teu agir, nós cremos na cura. Nós lemos hoje, Senhor, em Marcos capítulo 5, a cura de uma mulher que estava com fluxo de sangue durante 12 anos. 12 anos, Senhor. E por mais que uma multidão de pedidos se acercassem à sua volta, essa mulher consegue tocar na orla das tuas vestes, essa mulher consegue tocar no teu manto e tudo muda. De ti, Senhor, flui e emana virtude, emana poder. E humildemente clamamos ao Senhor, só queremos tocar nas tuas vestes. Só queremos furar todo esse bloqueio e tocar nas tuas vestes, sabendo que o Senhor pode. O Senhor é um Deus da vida, que encara a morte como apenas um estado de sono. Nos desperta para uma vida espiritual convicta, cheia de fé e fortalecida em Ti. Imprima em cada coração desse lugar o Teu DNA, Senhor. O Teu DNA. Te agradecemos e que as mesmas orações que fizemos aqui, no âmbito da saúde, no âmbito emocional, no profissional, no âmbito, Senhor, de todas as emoções e áreas possíveis, o Senhor possa estar operando naqueles que estão em casa e nos ouvindo. Restabeleça os lares, restabeleça, Senhor, os sonhos que se foram, restabeleçam os filhos, Senhor, que estão desgarrados, os maridos, as esposas. É isso que nós te pedimos hoje e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. E é com muita alegria que eu chamo meu irmão querido, pastor Saulo, para que possa estar trazendo e anunciando o Evangelho essa noite, com o tema muito próprio: Igreja, Família de Deus. Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tem água para você aí, já vou deixar aberto. Amém. Graça e paz, queridos. A igreja está bonita hoje, hein? Glória a Deus. Está sempre bonita, mas hoje está mais bonita do que o normal. E desconfio que talvez depois do culto tenha um bolinho de aniversário aí. E eu estou vendo um casal que eu tenho certeza que está aqui nessa noite para prestigiar esse netinho querido, que é seu José e dona Miriam, que há algum tempo eu não os via. Uma alegria, meus queridos, tê-los aqui nessa noite.
essa noite de festa, né, que vamos celebrar o aniversário do Murilo, de 7 anos. Sejam muito bem-vindos. Temos a Janda também. E temos a Irani. Irani? Hoje eu falei com ela do gabinete, ela ligou para saber se nossa igreja já estava funcionando com cultos presenciais. E para nós é uma alegria, viu, Irani, tê-la aqui conosco. Esperamos que você se sinta bem, muita vontade no meio dessa igreja. E conforme o próprio título da mensagem de hoje já menciona, né, essa igreja é uma igreja família. E hoje nós vamos tratar, estamos dando hoje a introdução de um tema que nós estaremos discorrendo no decorrer do mês de julho. Né, nas próximas semanas estaremos tratando sobre a importância da igreja como sendo uma igreja, mas uma igreja que é família. Uma igreja que, como sendo família, exerce a sua função dentro do reino de Deus de maneira muito interessante, né? Usufruindo dos dons, dos talentos, né, do voluntariado, do serviço de cada um de nós, porque algumas alegorias são apresentadas dentro desse conceito, né, de que a igreja é uma igreja, mas também uma família. Né? A igreja é a igreja, mas também é o corpo de Cristo. A igreja é a igreja, mas também é templo de habitação do Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero nessa noite trabalhar com vocês, dando início a essa série de ministrações no decorrer do mês de julho, que serão trazidas por mim, pelo pastor Anderson, pelo pastor Emerson, né? Devolvendo à igreja o seu lugar de ênfase, o seu lugar de importância, e despertando no coração da igreja, que somos nós, o compromisso e a responsabilidade de servirmos ao nosso Deus, entregando aquilo que nós temos de melhor, empregando as nossas forças, empregando os dons, os talentos que o Senhor mesmo, né, nos concedeu para crescimento e edificação do seu corpo, da sua família, da sua igreja. Amém? Estou com o slide, vamos ver se funciona. Se não funcionar, o Tiago está ali a postos. O Tiago já foi prático, já colocou ali para a gente o texto que nós vamos dar início nessa noite. Efésios capítulo 5, versos de 25 a 27 diz assim: Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém, queridos? Pastor, você vai falar sobre família hoje? Já falou qual deve ser o comportamento que os maridos devem ter com a sua esposa. Não, irmãos, essa não é a ênfase dessa noite. Mas eu quero me apropriar desse texto e buscando ele como base para afirmar que a comparação que o Senhor Jesus traz do cuidado que o marido deve ter com a sua esposa, a ponto de entregar o seu próprio corpo, entregar a sua própria vida para cuidar dessa esposa, para protegê-la, para amá-la, numa expressão de cuidado, numa expressão de amor, numa expressão de devoção. É exatamente esse mesmo cuidado que o Senhor Jesus tem pela sua igreja. E nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus é a sua noiva. Pastor, onde é que você quer chegar? Eu quero te dizer que o Senhor Jesus, ele se utiliza de algumas analogias, de algumas comparações, para nos levar a compreender verdades profundas do Evangelho. Por isso Jesus ele está dizendo: marido, ame a sua esposa, entregue o seu corpo por ela, faça o possível para cuidar bem dela, assim como eu entreguei a minha vida, assim como eu entreguei o meu corpo, por amor à igreja, à minha noiva. O que Jesus está querendo nos dizer é que a igreja é uma família. Ele está trazendo essa alegoria do marido para com a sua esposa, afirmando que nós devemos cuidar da igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor é uma família. E nós, como famílias, precisamos compreender, muitas vezes, inclusive, a maneira com que o Senhor Jesus, a maneira com que os apóstolos, eles se utilizam de algumas verdades muito práticas, para, por meio delas, dessas analogias ou dessas comparações, nos oferecer verdadeiros banquetes espirituais para o nosso deleite. Jesus sempre se utilizava de alguma figura de linguagem, irmãos. O apóstolo Paulo vai no mesmo caminho. A gente vai discorrer sobre isso ainda hoje.
mas a intenção é nos levar a compreender a profundidade dessa fala. Assim como o marido deve amar a sua esposa a ponto de entregar-se por ela, mostra o cuidado e a maneira com que o Senhor Jesus enxerga a igreja. Nós somos a família de Deus. Precisamos compreender essa verdade, né? Paulo ressalta a comparação que Jesus fez entre o compromisso de um marido em amar a sua esposa a ponto de se entregar por ela, como quem ama seu próprio corpo. Precisamos amar a igreja do Senhor. Precisamos nos esforçar para o crescimento, para a edificação, para o fortalecimento dessa igreja. Jesus nos ensina que a igreja é de fato uma família. Somos a família de Deus. Mas, queridos, precisamos assumir a responsabilidade e o compromisso de sermos igreja do Senhor, de sermos família de Deus. Pastor, o que eu preciso fazer? Primeira coisa que nós precisamos saber é qual é a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? Onde o Senhor tem nos colocado? E olha só que o Senhor, Ele busca nos apresentar, irmãos, de maneira muito clara, essa ligação entre igreja e família. Funcionou. Temos aqui um texto bem interessante, onde o Senhor Jesus também traz essa comparação e apresenta a sua igreja dessa mesma forma. Diz assim: e alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Será que Jesus aqui estava menosprezando a sua família biológica? Não. Mas ele estava enfatizando e valorizando a família espiritual que ele construía, a família espiritual que ele aos poucos foi desenvolvendo por meio dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Essa é a nossa identidade. Somos a igreja do Senhor. Por isso, quando nós estudamos a palavra de Deus de maneira sistemática, nós encontramos essa afirmação de maneira muito clara. Essa construção que o Senhor Jesus faz e que os discípulos também nos apresentam, nos mostram qual é a nossa identidade, qual é o papel que nós ocupamos dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. E quando olhamos para a Bíblia, nós chegamos lá no Gênesis e encontramos o Senhor Deus Todo-Poderoso instituindo, criando uma instituição poderosa. E essa instituição que foi criada por Deus criou apenas duas instituições. A primeira delas é a família. A família é a unidade básica da sociedade. A família é a célula máter, é a pedra máter, é a célula principal da igreja. Nós que somos igreja porque fomos constituídos por famílias. Mas olha que coisa interessante, enquanto Deus ele cria a família biológica, o Senhor Jesus também dá início a uma outra instituição, criando assim a igreja, que é a família espiritual de Deus, da qual cada um de nós aqui faz parte. Apenas duas instituições foram criadas, a família biológica e a família espiritual. E nós louvamos a Deus porque pertencemos a essas duas instituições. E o mais interessante, irmãos, é que o Senhor Jesus, ele unifica as duas. Por isso nós afirmamos, sem medo de ser feliz, conscientes de que a igreja é a família espiritual de Deus. Então Jesus não estava diminuindo os seus entes queridos com aquela fala, mas ele estava valorizando aquelas pessoas que seguiam caminhando com ele. Qualquer que fizer a vontade de meu Pai, este é meu irmão, irmã e mãe. Você é família de Deus. Você é a igreja do Senhor. Mas, meus amados, diante dessa grande realidade, como é que nós, que somos a família de Deus, nós que somos o corpo de Cristo, conforme veremos adiante, como nós devemos nos comportar diante dessa sociedade, diante desse mundo, diante de tantas dificuldades, diante de tantas vozes, diante de tantas verdades, e que a gente tem ouvido, né, nessa pós-modernidade, uns já estão mais adiante falando de modernidade líquida, dessa modernidade que ninguém consegue segurar, não é palpável. Como é que nós nos colocamos diante disso, dessa sociedade tão conturbada, onde não existe verdade absoluta, tudo é relativo.
Todo mundo hoje é especialista em tudo. As pessoas são especialistas em todas as coisas. Se você vai falar de vacina, tem gente que é especialista em vacina hoje, que sabe coisa que eu não sei nem como. Não sei onde que construíram toda essa especialidade, né? Eu tenho visto muitos especialistas de blogs, muitos especialistas de sites da internet, muitos especialistas que se baseiam em formadores de opinião, pessoas que trazem lá aquela ideia e muitas vezes bebem de alguma fonte rasa, uma fonte poluída, e começa a transmitir para pessoas verdades, como se fossem verdades absolutas, e nós, como igreja, ficamos de um lado para outro, sem saber qual direção tomar. Como nós, como igreja do Senhor, como família de Deus, devemos agir ou reagir diante dessa sociedade, diante desses especialistas, supostos especialistas em tudo e em todos. Eu quero nessa noite trabalhar com vocês algumas formas, algumas estratégias bíblicas que nos orientam em relação a como devemos nos comportar, a como devemos agir ou como devemos reagir diante desses conceitos mundanos, seculares, que têm, infelizmente, invadido as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, a nossa igreja, que é casa e habitação do Espírito Santo. Mas antes de falar como nós devemos agir, quais estratégias devemos tomar, eu quero te alertar a como não agir, a como não se deixar envolver em relação a tantos conceitos, a tantas verdades, entre aspas, absolutas que as pessoas têm trazido. Eu quero te dizer que nós, como igreja, precisamos compreender que a sociedade lá fora não pode e nem deve influenciar os nossos conceitos, os nossos valores, a nossa caminhada, a nossa base de fé. E é muito simples, vocês vão concordar comigo. Sabe por quê? Porque essa sociedade lá fora que tem influenciado e ditado as regras dentro das nossas famílias, biológicas ou família espiritual, ela é influenciada pelo maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, irmãos. Precisamos, como igreja, abrir os nossos olhos a ponto de repreender, de renunciar, de nos posicionarmos de maneira contrária a esses conceitos e valores que têm vindo para as nossas casas e para as nossas famílias de maneira conturbada. Então, diante disso, já surge um grande desafio aqui para cada um de nós como igreja, como família de Deus. Nós precisamos ser contra a cultura. Puxa vida, pastor, mas tem tanta coisa boa na cultura. Estou falando da cultura boa. Boa música, né, artes de tantas e tantas áreas. Eu estou falando da cultura secular que está tentando trazer um mundanismo para dentro da igreja. Eu estou falando do secularismo que tem invadido as nossas casas e as nossas igrejas e tem tentado colocar uma mordaça em nossas bocas. Precisamos beber daquele que é a fonte de águas vivas, conforme nós lemos lá. Em João capítulo 4, quando o Senhor Jesus se encontra com a mulher samaritana e diz, olha, eu tenho água para te dar a beber. Se você soubesse quem é que está te oferecendo água, eu sou aquele que tenho fonte de águas vivas para te oferecer. Meu querido, quero te dizer, não beba do mundo, não permita que o mundo influencie os teus valores, os teus conceitos. Beba daquele que é fonte de água viva, daquele que tem vida em abundância para te oferecer, para te dar vigor, para te dar disposição, para enfrentar este mundo. Quebra, rasga essa mordaça que a sociedade está tentando colocar em você. Assuma e vista o papel de protestante, coisa que nós já não fazemos mais, porque queremos ser politicamente corretos, porque não queremos nos indispor com as pessoas. Mas eu tenho aprendido na caminhada cristã que nós podemos e devemos falar qualquer coisa para qualquer pessoa, desde que o façamos com amor e com respeito. Mas não se omita, assuma o seu papel como igreja, família espiritual de Deus, corpo de Cristo aqui estabelecido, e renuncie a este mundo que jaz no maligno, mas permita que da sua vida possa de fato fluir rios de água viva, irmãos, trazendo palavra de esperança, palavra de consolo, palavra de alento às pessoas, renunciando à apostasia. Igreja é lugar de crescimento, é lugar de edificação, é lugar onde nós crescemos e amadurecemos uns com os outros. Não podemos permitir que a apostasia entre na igreja a ponto de nos infectar. Porque quando isso acontece, irmãos, quando o pecado ele se infiltra dentro da igreja,
Um veneno mortal vai destruindo as nossas vidas. Coisas vão acontecendo, a gente vai perdendo o controle. Mas quando nós nos voltamos para o Senhor, nós passamos a ter noção do que é certo, do que é errado, porque somos a família de Deus, somos o corpo de Cristo, e dependemos desse Deus que é poderoso e tem nos desafiado para assumir o papel que nós devemos exercer neste mundo, nessa sociedade. E sabe qual é o teu papel? De profeta, de profetisa. O teu papel é algo que não tem palavras para descrever, porque é algo tão especial que Deus quer fazer a partir das nossas vidas, usando as nossas vidas, impactando as nossas vidas, para alcançar outras pessoas. Quantas pessoas hoje sofrem, irmãos, porque não tem uma palavra de esperança, porque não tem aonde buscar refúgio. Seja você refúgio, seja você boca de Deus, tenha você uma palavra profética para essa geração, para que o inferno, para que Satanás, para que o inimigo não venha dominar e oprimir ainda mais as pessoas que estão ao teu redor. Seja instrumento de Deus, profetize e declare de maneira confrontativa e verdadeira que não existem vários caminhos, mas existe apenas um caminho, existe apenas uma verdade, existe apenas um que é a vida. E o caminho não é um lugar físico. A verdade não é um conceito. A vida não é simplesmente respirar. O caminho, a verdade e a vida são uma pessoa, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque somos igreja do Senhor, família de Deus, dispostos a dar continuidade ao propósito que o Senhor mesmo estabeleceu para cada um de nós. Amém, pastor, mas como é que eu posso fazer isso? Como é que eu devo agir? Ou como é que eu devo reagir diante de tanta dificuldade? Porque a gente muitas vezes tem a impressão, irmãos, de que estamos amarrados, não temos o que fazer. O inimigo ele tem nos oprimido de tal forma que muitas vezes temos até receio de dar a nossa opinião em relação a tantos valores e tantos conceitos. E quando nós nos posicionamos, as pessoas elas vêm com a faca nos dentes de maneira ferrenha, tentando nos oprimir. Isso tem nos feito calar. Mas não podemos nos calar, precisamos beber da fonte, e a palavra de Deus está aqui. Por isso eu quero te dar aqui uma oportunidade, uma possibilidade de ação e de reação, diante deste mundo vil que tem nos atemorizado, tem nos oprimido. Eu quero desenvolver com vocês que a necessidade que nós como igreja, família de Deus, temos, é de retornar às nossas origens. É retornando às nossas origens, irmãos, é olhando para trás. Quando nós começamos a estudar a história, ela é muito interessante o estudo da história, eu gosto muito de estudar história, porque quando você começa e se dedica ao estudo da história, você estuda o passado para compreender o presente e se preparar para o futuro. Nós, como cristãos, precisamos compreender essa realidade, olhar como as coisas aconteceram no ontem, para que o hoje seja um hoje equilibrado e tenhamos vigor e disposição para o amanhã ser um amanhã abençoado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos para a história da igreja, fica muito claro que o desejo do coração do Senhor Jesus era construir não simplesmente um povo, não simplesmente ter intimidade com uma nação, não simplesmente ter pessoas escolhidas, mas buscar daquilo que Deus criou, daquela célula máter sendo família. Nós sabemos que a partir de Noé, a sociedade ela passa a ter 3 pais, Sem, Cão e Jafé. E a partir dali, aquelas famílias foram constituindo nações. Mas quando nós olhamos para a história da igreja, nós percebemos que o Senhor Jesus, ele quando institui a sua igreja, ele tinha como propósito não apenas ter um povo separado, não apenas ter um povo escolhido, mas que todas as nações e todas as gerações chegassem ao pleno conhecimento da verdade, por meio do preço que foi pago na cruz, por meio da vida do Senhor Jesus. Então, quando nós olhamos, por exemplo, o livro de Atos, e lemos assim Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse texto está falando sobre como a igreja primitiva se reunia, como a igreja primitiva se desenvolvia, como ela crescia, como ela amadurecia. E a partir da igreja nós percebemos que
aquelas divisões de povo, de judeu e de gentil, começam a se quebrar, começam a se desfazer, porque o evangelho passa a ser pregado para todos os povos, para todas as gerações, para alcançar os descendentes de Noé, a partir de Sem, de Cão e de Jafé. Então, lá no livro de Atos, você pode abrir no capítulo 8, e você vai ver uma história que fala sobre o encontro que o etíope teve com Filipe. Aquele etíope, ele era um descendente direto de Cã. Quando você abre em Atos capítulo 9, você vai ver lá uma menção a um descendente da tribo de Sem. O nome dele era Saulo, meu xará, Saulo de Tarso. Quando você abre Atos capítulo 10, você vai encontrar uma situação na qual há menção de um personagem chamado Cornélio, que era descendente da tribo de Jafé, juntamente com a sua família. O que nós conseguimos enxergar em tudo isso? É que o Senhor ele está buscando pessoas de todas as raças, de todas as nacionalidades, de todas as descendências, para trazer para dentro da sua igreja, para trazer para dentro da sua família, essa família espiritual, que não se limita à cultura, que não se limita à raça, que não se limita à língua, mas é um povo lavado, purificado e remido pelo sangue do Senhor Jesus. Por isso, se nós aqui em pleno século XXI, queremos ser uma igreja eficiente, uma igreja que faça a diferença, uma igreja que alcança os corações, uma igreja que supera todos os conceitos ou preconceitos, precisamos estar abertos para levar essa palavra de vida, de esperança, a todas as pessoas de todos os credos, de todas as classes sociais, de todas as nacionalidades, de todas as línguas, de todas as tribos, para a glória de Deus. Essa é a função da igreja, essa é a nossa identidade, proclamadores da verdade, proclamadores da justiça, fazendo a diferença de maneira clara e absoluta dentro do propósito de Deus. Mas quando a gente se aprofunda um pouco mais em Atos 2:42, nós percebemos características muito próprias de uma família ali naquele momento, naquela situação. Porque o texto diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Como é que a igreja, a família que foi instituída por Deus, família espiritual, que o Senhor Jesus iniciou, se comportava? Com características familiares. Fica muito claro. Porque eram pessoas que se reuniam frequentemente. E o texto diz, olha coisa interessante, que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Havia perseverança no estudo, no aprofundamento e no conhecimento da palavra de Deus. Então aquelas pessoas, irmãos, elas desenvolviam a experiência de estar junto, de caminhar junto. Então fica aí um alerta para você, para que você seja igreja, família de Deus, não se isole. Quantas pessoas têm sofrido nesse período de pandemia, isoladas umas das outras, distantes umas das outras? Igreja é família, e família tem que estar próxima, tem que estar junto. Ah, pastor, mas eu não posso visitar. Liga para a pessoa que você, da sua família, dos seus irmãos, da sua igreja. Procure se aproximar cada vez mais dessas pessoas. Não esteja sozinho. A gente costuma dizer que na vida cristã não existe carreira solo. No mínimo uma dupla sertaneja. Caminhe com alguém. Não se isole, irmãos. Tenha pessoas do seu lado. E perseveravam no estudo e aprimoramento da fé, a doutrina dos apóstolos. É o que estamos fazendo aqui hoje. É o que nós fizemos agora das 5 às 6 com o ABC doutrinário, para as pessoas que estão na classe de batismo, aprendendo a palavra. É o que nós fazemos nos pequenos grupos. É o que nós fazemos na escola bíblica dominical, nos aprofundando na doutrina dos apóstolos, para que haja crescimento, para que a família de Deus seja alimentada. Mas o texto menciona o partir do pão. Aí é comigo. Partir pão é comigo. Comer junto. Né? Ter pessoas junto ali ao redor da mesa. Nós vamos fazer isso. Né? Logo mais depois do culto, brevemente, de maneira muito breve e rápida, né? Seguindo todas as orientações de segurança. Mas, irmãos, o partir do pão expressa comunhão, expressa união, expressa estarmos juntos. O estar ao redor da mesa tem uma representatividade muito grande na vida da família. É onde todo mundo se olha no olho, é onde todo mundo está se alimentando, é momento de comunhão, é momento de alegria, é momento de nutrição física, espiritual, emocional.
Somos igreja do Senhor, somos família de Deus. E eles também perseveravam, diz o texto, nas orações. Esteja conosco toda sexta-feira às 20 horas. Pastor, mas é pelo aplicativo Zoom, eu prefiro orar pessoalmente. Irmãos, a direção da oração é a mesma, vai para o alto. O Senhor recebe do mesmo jeito. Seja todo mundo aqui na igreja, seja cada qual na sua casa, pelo aplicativo, o Senhor ouve. É proximidade relacional com Deus. Então você quer agir ou reagir diante dessa sociedade corrompida? Beba da fonte. Volta para as origens, vai lá para a igreja primitiva. Mas o texto continua dizendo que no coração de todos havia temor. E isso é algo que muitas vezes tem faltado em nossos dias. As pessoas, infelizmente, estão lidando ou tratando com Deus como se estivesse tratando com o tiozinho da esquina. Né? Uma professora nossa, ela dizia, falou, olha, aquele tiozinho bonachão que tem uma barba branca, né, não é Deus não, é Papai Noel. Né, que você fica o tempo todo só pedindo, pedindo, pedindo. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. O nosso Deus é um Deus de intimidade. É um Deus que quer se aproximar de cada um de nós, que quer que tenhamos uma vida na sua presença de intimidade, de respeito, de devoção, de admiração, de temor. É por isso que nós somos família. Essa comparação ela é muito clara, porque é o seguinte, uma família tem um pai, e o nosso Deus é o nosso pai, nós somos irmãos. Temos um irmão mais velho que pagou o preço e abriu a porta da eternidade para que possamos passar por ela. O Senhor Jesus. Mas cuidado, meus queridos. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que possamos aplicar isso nas nossas vidas. Então, queridos, quando nós olhamos para a igreja de Atos, nós percebemos claramente um relacionamento familiar. Princípios familiares. E é isso que nós, como igreja, precisamos viver. Exercendo e desenvolvendo intimidade, maturidade, relacionamentos verdadeiros e sinceros. Mas, infelizmente, queridos, algumas pessoas afirmam que não precisam da igreja, não precisam caminhar na igreja, não precisam vivenciar tudo isso que foi apresentado como igreja. Infelizmente, existe um grupo que cresce cada vez mais, chamado grupo dos desigrejados. Pessoas que não valorizam mais esses princípios e esses valores. Mas conforme nós lemos lá em Efésios 5:27, foi por essa igreja que o Senhor morreu. Jesus morreu por ela. Portanto, queridos, a igreja tem valor, a igreja tem importância, a igreja é uma instituição divina, a igreja é a família de Deus, a igreja é o corpo de Cristo. Não desvalorize a igreja. Compreenda a importância que ela tem. Foi o Senhor quem fundou a igreja, foi Ele que morreu por ela. Não menospreze a igreja por quem o Senhor Jesus morreu. Se ela era tão importante para o Senhor, a ponto de Ele entregar a sua vida por essa igreja, por este povo, de todas as nações, descendente de Sem, de Cão, de Jafé, de todas as tribos, como é que nós vamos agora abrir mão de valorizar e fazer parte dessa igreja? Não podemos, porque é na igreja onde nós somos acolhidos, é na igreja onde nós somos alimentados, é na igreja onde nós somos tratados, é na igreja onde nós somos educados, discipulados, capacitados e enviados para toda boa obra, para a glória do Senhor. Igreja é quartel-general de crente. Igreja é faculdade de crente, é onde a gente se fortalece, onde a gente amadurece, onde a gente cresce e dá continuidade ao ciclo de salvação, sendo nós mesmos instrumentos de Deus para a glória do Pai. João 15,16 diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado, engrandecido, porque esse Deus é um Deus tremendo, irmãos. É um Deus que enxerga o nosso hoje, o nosso amanhã. É um Deus que não nos deixou só, não nos deixou órfãos. Ele preparou uma família para caminhar conosco. Mas o propósito está aqui. E vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Sabe por que o Senhor preparou a igreja?
porque Ele quer que cada um de nós aqui possa frutificar. Ele quer que cada um de nós aqui possa crescer, possa dar continuidade ao seu propósito, possa alcançar vidas. Por isso, infelizmente, algumas pessoas não estão conseguindo enxergar a importância e a necessidade desse corpo. Alguns que afirmam que são a igreja de Deus, a igreja espiritual, a igreja de Deus, mas não querem convívio com pessoas. Não, eu sou igreja, eu creio em Deus, né? Hoje fala-se sobre o evangélico não praticante. Eu creio em Deus, eu já me batizei, já desci as águas, mas olha, fui magoado, fui traído, passei por situações tão terríveis. E queridos, infelizmente, vamos e convenhamos. Quantas pessoas machucadas, né? Quantas pessoas traídas, quantas pessoas manipuladas dentro de igrejas, dentro de instituições religiosas, que se autoproclamam como igreja, roubando, enganando, manipulando as pessoas com segundas intenções. E o resultado disso a gente vê aí, milhões de pessoas afastadas do evangelho. Ah, pastor, mas nem todo mundo é santinho ali não, eu sei. Ali tem pessoas que são manipuladoras, pessoas rebeldes, que não estão sujeitas, né, não têm humildade para se deixarem ser pastoreadas e tratadas. Ali tem pessoas orgulhosas, pessoas intratáveis, pessoas autossuficientes, soberbas, manipuladoras, corrompidas por essa sociedade de consumo que a gente vê aí fora. Essa sociedade que faz com que as pessoas venham à igreja não para prestar um culto, mas para consumir o culto. Para ficar avaliando se o pregador foi bem ou se não foi. Para ficar avaliando se o rapaz que está no contrabaixo afinou ou desafinou. Pessoas que vêm para a igreja com essa ideia de consumir, quando na realidade nós somos a família de Deus, estamos aqui para prestar um culto de louvor, de adoração a Deus. Nós vamos à igreja para sermos fortalecidos, edificados, para sermos tratados para a glória de Deus. Ai, pastor, mas são muitas demandas. Quantas demandas, né, irmãos? Olha, eu digo para vocês que não tem sido fácil pastorear nesses últimos tempos. Eu nasci e fui criado no Evangelho, mas eu percebo que era diferente na minha infância, na minha adolescência. As pessoas iam para a igreja e não havia tanto questionamento, não havia tanto confronto, tanta confrontação, tantos questionamentos, tantas dúvidas. Pastorear nesses tempos, irmãos, tem sido um desafio. Porque as pessoas não são tratáveis, as pessoas não se submetem mais à autoridade espiritual concedida por Deus sobre a igreja. Tem sido difícil pastorear. Pastor tem que ser especialista em tudo. Pastor tem que ser conselheiro, pastor tem que trocar gás, pastor tem que ser médico, tem que ser farmacêutico, pastor tem que ser psicólogo. Não tem sido fácil pastorear nesse tempo, mas louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem preparado e tem fortalecido a sua igreja, o seu povo, e tem fortalecido os seus pastores para darem continuidade ao propósito que Ele tem na vida da sua igreja. 1 Timóteo 3, de 14 a 16, diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer que a igreja, ela é coluna, ela é baluarte da verdade. A família de Deus é coluna e é baluarte da verdade. Mas quando Paulo fala essas palavras, ele está falando a um jovem pastor, ao seu pupilo Timóteo. E quando Paulo fala, olha, tenha cuidado, seja um pastor equilibrado, seja um pastor sábio, seja um pastor atuante, seja um pastor atencioso, seja um pastor que faz a diferença, que maneja bem a palavra da verdade, seja um pastor, um pregador, seja um cristão, porque quando Paulo fala, ele não fala apenas a Timóteo, ele fala também à igreja de Éfeso. Ele fala a toda a igreja, ele fala a todos nós. Então, aquelas características pastorais, e essa é uma carta pastoral, se encaixam também para a igreja. Traga para si, para o teu crescimento, para a tua edificação. Precisamos, queridos, estar com os olhos abertos para as mudanças que estão ao nosso redor.
Precisamos, mas não podemos abrir mão nem negociar a nossa fé, abrindo mão daquilo que para nós é base, a sustentação de vida. Mas me chama a atenção aquilo que Paulo diz assim: escreva-te essas coisas esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. E o termo casa de Deus, da tradução grega, significa oikos. A palavra oikos, ela tem uma tradução de casa, de lar, local de habitação, família. Olha que coisa interessante. Quando Paulo também se refere à igreja, ele diz que a igreja é oikos, é a casa de Deus, é a família de Deus, é o lar no qual nós habitamos e podemos participar. Então Paulo também reforça a ideia de que a igreja é casa de Deus, é família divina. Por isso nosso papel como pertencentes a esta casa de Deus é pregar a palavra a tempo, a fora de tempo, é corrigir, é discipular, é exortar, é cuidar, é proteger, pregando sempre a palavra. Não importa se as pessoas vão ou não ouvir, a nossa função é pregar a palavra, irmãos. Assim como Paulo exortou a Timóteo, eu também exorto a igreja, seja fiel à palavra, busque a ênfase daquilo que Deus tem para a tua vida e para a tua família. E nós, como pregadores do Evangelho, não podemos omitir a verdade, mas precisamos desenvolver o chamado que há em nós, com eficiência, com dedicação e com verdade. Aí alguém pode dizer, igreja tem muito conflito, tem muita fofoca, tem muito bate-boca, tem muita coisa que acontece que não devia, né? Eu concordo, de fato, a igreja não é perfeita, porque a igreja é formada por pessoas, e pessoas não são perfeitas. Mas, querido, lá fora é muito pior. Aqui nós temos um propósito de melhorar. Aqui nós temos o propósito de, quando erramos, nos reconciliar com as pessoas, de pedir perdão, de clamar ao Senhor por graça, por misericórdia e de mudar de atitude. A igreja pode ser infantil, pode ser até cruel muitas vezes. Quantos de nós aqui já não sofremos? Mas ela é família de Deus, ela é corpo de Cristo, ela é coluna e baluarte da verdade. E quando Paulo usa esses termos de coluna e baluarte, ele se apropria de termos da arquitetura, irmãos. Coluna, o que é uma coluna? Vou passar aqui mais um slide para vocês. A coluna do templo de Ártemis possuía 127 colunas. Paulo, assim como Jesus, ele tinha a capacidade de pegar coisas do dia a dia, do cotidiano, e aplicar para as pessoas, para que elas pudessem ter um entendimento espiritual. É isso que o Espírito Santo faz. Pregar o Evangelho não tem que ser nada difícil. O necessário é que você pregue o Evangelho e a pessoa entenda. Sem palavras teologicamente complicadas. Não. Vamos pregar o Evangelho de maneira clara. Como é que você prega o Evangelho? Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Prega o Evangelho, abra a tua boca. Quando Paulo fala sobre colunas, e fala a Timóteo, e fala àquela igreja de Éfeso, ele estava se utilizando das 127 colunas que sustentavam o templo da deusa Ártemis. Mas quando nós trazemos e aplicamos na vida da igreja, Paulo queria dizer que a igreja é coluna, é sustentação da fé, é a igreja que sustenta a sociedade. Se não fosse a igreja clamando e anunciando o Evangelho, nós já estaríamos todos destruídos. A coluna, a igreja é base, é a sustentação da vida. Ai deste mundo se não fosse a igreja do Deus vivo, a família espiritual de Deus que tem proclamado as boas novas de salvação. Mas o texto também diz que ela é baluarte da verdade. E o termo baluarte, Paulo se apropria desse termo. Eita, faltou um. Paulo se apropria, ele se utiliza desse termo, irmãos. Tinha uma outra imagem, mas não saiu, não foi postada, né, que apresenta para os irmãos um exemplo de o que é um baluarte. Mas eu vou explicar para vocês. É uma construção, né? Temos aqui uma engenheira logo em breve. Né? O baluarte é uma construção bélica, né? Que tinha um formato assim, né? Eu não sei nem explicar qual que é esse formato aqui, que protegia as pessoas. As pessoas ficavam lá de cima, ela tinha duas quinas que se encontravam. E aquele baluarte servia para proteger aquele forte, aquela cidade, contra os ataques do inimigo.
Quando Paulo se utiliza desse termo da arquitetura, dizendo que a igreja é baluarte da verdade, ele está dizendo que é nossa função confrontar as mentiras que vêm lá de fora, porque nós temos a verdade, somos a família de Deus, coluna e baluarte da verdade. Não abra mão de ser família de Deus. Não abra mão de ser coluna de sustentação e de fé para as pessoas que estão ao seu redor. Não abra mão de ser baluarte da verdade e confrontar as mentiras do mundo e confrontar os enganos de Satanás, sendo instrumento de Deus de vida e de esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Somos o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, eu não vou ler, não temos mais tempo, mas lá em Efésios capítulo 2, de 11 a 21, ele traz 3 aplicações se referindo à igreja. No versículo de número 16 de Efésios capítulo 2, você pode abrir aí e acompanhar na sua Bíblia, ele diz que nós somos o corpo de Cristo, eu já havia mencionado aqui. Somos o corpo de Cristo. No versículo 19 de Efésios capítulo 2, ele diz que nós somos a família de Deus. E no versículo de número 20, ele diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, local de habitação de Deus. Somos corpo de Cristo, Filho. Somos família de Deus, Pai. Corpo de Cristo, Filho. Templo de habitação do Espírito Santo. Paulo apresenta a Trindade, irmãos. E diz que a Trindade está na igreja. Nós somos o corpo do Senhor Jesus, e um corpo, ele precisa de um cabeça. Jesus é o cabeça. O corpo, ele, para poder funcionar perfeitamente, precisa estar bem ligado e bem ajustado. A igreja precisa de cada um de nós. Por isso nós vamos discorrer no decorrer do mês de julho sobre a importância que você, participante da Igreja Batista aqui no Alto da Lapa, tem para essa pequena igreja. Você pode ser um braço, pode ser uma perna, pode ser um pescoço, pode ser uma junta, um ligamento. Permita que o Espírito Santo de Deus te use para louvor da glória de Deus em todas as áreas necessárias para que haja crescimento do corpo. Somos família de Deus, e isso nos denota e nos leva em direção à comunhão, a viver, a partir o pão, como uma família que caminha junto, que sente a dor um do outro, e que experimenta de maneira clara e absoluta o propósito desse Deus maravilhoso em nos permitir viver algo que nós nunca vivemos, como sendo família espiritual de Deus. Mas a Trindade se completa na família, quando diz que somos a habitação de Deus, local onde o Espírito Santo repousa e habita para a glória do Pai. O Senhor não habita mais em templos feitos por homens, isso aqui é tijolo, isso aqui é areia. Ele habita na minha vida e na tua vida, irmãos. Somos templo, local de habitação do próprio Deus. Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, eu quero concluir nessa noite dizendo: não abra mão de ser coluna e baluarte da verdade. Não abra mão de participar da família de Deus. Não abra mão de ser instrumento vivo. Não abra mão de exercer o chamado pelo qual o Senhor te chamou. Se disponha. Entregue o que você tem de melhor. Os seus dons, o seu talento, a sua vida, o seu coração. Lembrando, queridos, que grande é o mistério. Grande é o mistério. O texto de 1 Timóteo 3, de 14 a 16 diz: evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Foi para isso que o Senhor te chamou. Foi para isso que o Senhor te constituiu igreja. Foi para isso que o Senhor te constituiu família. Foi para isso que o Senhor te constituiu templo do Espírito Santo de Deus. Para proclamar a verdade de que o Senhor Jesus veio em carne. Foi justificado em espírito. Subiu, foi assunto aos céus e foi contemplado por anjos. Foi pregado nos 4 cantos do mundo, e para isso ele conta com a sua igreja, com a sua família.
crido no mundo, mas recebido na glória. E eu quero te dizer que o Senhor nos aguarda lá. Ele vai nos levar para esta glória, para que possamos usufruir eternamente da glória com o Pai, eternamente da sua presença, para a honra e glória do seu nome. Quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos entoar este cântico nessa hora, celebrando a esse Deus que é digno, esse Deus que é merecedor de honra, de glória, de louvor e de adoração. Aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, mas recebido na glória, para a glória de Deus. Aleluia. Acho que eles não têm a letra. A letra do cântico é o próprio versículo que nós estamos vendo. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos e pregado entre os gentios. Foi crido no mundo e recebido na glória. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, na glória, na glória, na glória, foi recebido na glória, foi recebido na glória, na glória, na glória, na glória. Aleluia. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, foi justificado, aleluia, em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória, na glória, na glória, na glória, na glória, recebido na glória, na glória, na glória, foi recebido na glória. Santo Deus, amado Pai, te louvamos, Senhor, te exaltamos porque somos a tua igreja, família espiritual de Deus, plantados neste lugar, nesta terra, neste tempo, para proclamar e anunciar as boas novas de salvação, para anunciar, ó Deus, aos quatro cantos, de que o Senhor, ó Deus, está na glória, exaltado, entronizado entre os anjos, celebrado, honrado, porque não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome do Senhor Jesus. Visita cada vida, ó Deus, visita cada coração, cada família nesta noite, ó Deus, e planta em nossos corações esta verdade absoluta de que não estamos sós, de que caminhamos com Deus poderoso, que se importa conosco. Louvado, entronizado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Santo é o nome
recebido na glória, na glória, na glória, Foi recebido na glória, foi recebido na glória, na glória, na glória, na glória, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, recebido na glória, foi recebido na glória, na glória, na glória, foi recebido na glória, na glória, na glória, foi recebido na glória. Queridos, podem se assentar, chegamos ao final e eu só quero dar alguns anúncios para vocês bem rápido. Toda terça-feira às 20 horas, estamos nos reunidos pelo Zoom. Meu pequeno grupo está acontecendo às 20 horas, das 20 horas mais ou menos até às 21, 21h15, às vezes ultrapassamos um pouquinho, então estamos lá, pelo Zoom. Ah, eu não participo, como é que eu faço para participar? Me procura no final do culto, a gente manda um convite para você para estar participando toda terça-feira. Toda quinta-feira, pequeno grupo do Ailton está se reunindo às 20 horas também. Sexta-feira, às 20 horas, encontro de oração. Também domingo pela manhã, estamos tendo escola bíblica dominical. E também, dia de quinta-feira, das 7 às 8, é isso, pastor Saulo? O ABC doutrinário, para aqueles que estão querendo se batizar. Então você é muito bem-vindo. E agora vamos orar que o amor de Deus o Pai, as suas doces comunhões e doces consolações estejam com todo o seu povo, espalhado sobre toda a face da terra, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Muito bem-vindo aqui conosco, você que nos acompanha.